O que é centro de custos de obra? Essa é uma pergunta que muitos engenheiros têm e nós vamos resolver ela aqui de uma forma muito rápida. Meu nome é Milton José, sou especialista em orçamento de obras e eu já trabalhei em dezenas de obras que tinham centro de custos de uma forma ou de outra. E eu quero te explicar isso para que você entenda e coloque isso em prática. Essa expressão centro de custos é uma expressão que significa que você vai ter uma estrutura organizada para apropriar os custos da obra. O que isso significa dizer? Significa dizer que nós vamos criar um orçamento onde cada um dos itens desse orçamento vai se tornar uma caixinha. E assim que você tiver um custo na obra, você vai pegar esse custo, vai escolher a caixinha e vai guardar o custo ali dentro. Isso é o que nós chamamos de apropriação. É quando você identifica qual é a origem daquele custo e coloca o custo de uma forma conectada com essa origem, tá? O centro de custos, então, nada mais é do que o orçamento real da obra, em uma última análise. Porque se você está realizando uma obra e você está apropriando cada custo ali no seu devido lugar, no final dessa obra, o seu centro de custos vai estar preenchido com os custos reais apropriados nos serviços reais onde eles foram realizados. Então, o centro de custo, na prática, é uma cópia do orçamento, onde você vai preenchendo ali com os custos reais. Normalmente em grandes construtoras, grandes incorporadoras, é muito comum você ter diferentes centros de custo. Então, por exemplo, se eu tenho 10 empreendimentos acontecendo em uma obra, cada um desses empreendimentos tem o seu próprio centro de custos e nós ainda vamos ter o centro de custos principal da empresa, que é onde a gente tem ali todos os custos da administração central, do escritório, do galpão, do armazém, né, das equipes de pós-obra e tudo mais da empresa. Então, a empresa ela vai ter vários centros de custo. Isso também é muito comum dentro de um único empreendimento que você tem edificações separadas. Então, vamos supor que nós estamos construindo aí uma área muito ampla que ela tem 4 edificações diferentes. Tem uma área que é um galpão, tem uma área que é uma quadra, tem uma área que é um prédio residencial e tem uma área que é um prédio corporativo. Essas 4 edificações, cada uma pode receber aí o seu próprio centro de custos separado para que a gente identifique quanto foi gasto em cada edificação. Isso nos possibilita aí um maior controle e não somente controle, mas também gestão dos custos. Porque uma coisa é controlar e apropriar, mas outra coisa é tomar decisões a partir da análise desse controle que está sendo realizado. O importante mesmo é que o centro de custos ele tenha uma EAP, estrutura analítica de projeto, que seja adequada para o controle da obra. Eu vou te dar um exemplo. A gente costuma muito orçar nas obras a alvenaria em uma única composição de custo. Então você tem lá assentamento de alvenaria, tantos metros quadrados, tantos reais. Mas talvez para fazer o controle na obra seja interessante para você que a EAP não tenha uma única linha de assentamento de alvenaria, mas que ela tenha marcação de alvenaria, assentamento de alvenaria, encunhamento, vergas e contravergas, tela fixada, né? Você vai utilizando aquela tela com finca pinos, né? Talvez seja interessante que você tenha várias linhas separadas para criar uma EAP que possibilite um controle melhor. Inclusive, eu vou mostrar para você agora um pedaço de um controle de custos que nós estamos fazendo aqui numa obra que eu faço parte da equipe. Então aqui nós estamos dentro aqui de um ERP chamado Mega, né? Que é utilizado aqui pela empresa. E nós conseguimos ver alguns itens aqui, ó, dentro da etapa de canteiro de obras. Olha só a riqueza de separação que nós fazemos, né? Placa de obra, tapume metálico, piso de concreto, os portões, implantação de relógio de ponto, gerador de energia. Desse jeito nós conseguimos ter uma divisão muito maior dos custos e onde eles estão sendo utilizados. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, recepção da obra. Nós resolvemos nessa obra fazer uma guarita mais bem feita, né, para ter ali um lugar para o vigilante ficar e onde guardar algumas chaves, etc. da obra, cadeados. Nós resolvemos que seria um investimento que seria feito. Mas quanto que seria investido? Aqui dentro nós temos tudo o que foi utilizado nessa recepção e nessa guarita da obra. É uma guarita pequena de 2 metros quadrados, 3 metros quadrados, mas nós separamos certinho aqui cada um dos itens que foram utilizados lá
bebedor, tinta spray, vedalite, fita crepe, até mesmo a argamassa que foi utilizada. Por quê? Porque desse jeito nós temos controle de que essa argamassa, por exemplo, não é um exagero, não é um estouro, não é um desperdício de um outro item que usa argamassa, mas sim ela foi utilizada, destinada na recepção e na guarita. Talvez seu orçamento não vai ter essa riqueza de detalhe, porque no orçamento você teve que ser um pouco mais genérico, um pouco mais abrangente, mas no centro de custo você pode ser mais preciso possível. Eventualmente você pode fazer um centro de custo até mesmo dividido por pavimentos de uma edificação. Então você vai separando e vai apropriando os custos de cada pavimento de um prédio. Dessa forma você conseguiria comparar se em um pavimento gastou mais fio do que em outro pavimento, por exemplo. Ou se no último pavimento está tendo um consumo de argamassa para assentar o piso maior do que no primeiro. É óbvio que o trabalho aumenta quando o nível de separação aumenta. Então, tenha um cuidado ao criar essas divisões dentro do seu centro de custo para que você não ultrapasse a sua capacidade de processamento de dados. Senão, você não vai conseguir controlar da mesma forma. Lembre-se que qualquer controle é melhor do que nenhum controle, mas o excesso de controle também pode te prejudicar. Se esse vídeo te ajudou, eu te peço que deixe um like, considere se inscrever aqui no canal, que nós temos feito muitas lives e vídeos como esse para ajudar os engenheiros a orçar obras sem medo e ganhar mais com isso. Inclusive, eu deixo como recomendação que você assista esse vídeo aqui que está aparecendo na tela. Eu não tenho dúvida que ele vai ser importante para você.